Crua observava pensativa aquela porta, fortemente guardada por diversos oficiais. No entanto, percebeu que já não eram mais os oficiais do quarto andar que estavam ali. Agora, novamente, quem fazia a guarda eram os oficiais do primeiro andar, embora em número muito maior. Então, por que essa troca aconteceu? E depois foi desfeita, pensou ela. E por que tantos oficiais? A única certeza que Crua tinha era que existia um motivo muito importante para, em determinado momento, a força de elite de Arzenta ter sido deslocada para aquele lugar. E eles estavam protegendo justamente aquela porta. Piel, perguntou ela, o que existe atrás dessa porta? Piel respondeu sem hesitar. É a passagem para o subsolo da mansão, minha senhora. Crua arregalou levemente os olhos. Você disse o subsolo? Ela se lembrou do que havia lido na novel. O subsolo era mencionado apenas como um lugar onde os servos não tinham autorização para entrar. Mas o fato de tantos oficiais de elite terem sido posicionados ali só podia significar uma coisa. Existe algo extremamente importante escondido lá embaixo. Movida pela curiosidade, Crua chegou a tocar a enorme maçaneta da porta imponente. Mais uma voz a interrompeu. Crua? Era Dielo. Ele a observava com um sorriso doce, mas havia algo diferente em seus olhos. A mesma intensidade inquietante que ela já havia percebido mais cedo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele perguntou. Você conhece aquela história do conde louco que dizia à esposa para nunca entrar no porão do castelo? Enquanto falava, aproximou-se por trás dela e abaixou-se levemente, ficando com o rosto na mesma altura que o dela. Crua respondeu um pouco apreensiva. Começo a achar que talvez você esteja fazendo justamente o papel desse conde louco, Dielo. Ele sorriu da mesma maneira gentil que reservava apenas para ela. Na verdade, eu seria um duque louco, não um conde. Crua continuava preocupada. O que é essa sensação? Ele está claramente tentando me dizer para não entrar. Não faço ideia do que ele esteja escondendo com tanto desespero. Mas justamente o fato de ele esconder alguma coisa torna tudo isso ainda mais suspeito. Por mais curiosa que eu esteja, insistir nisso pode acabar levando a uma rota de morte. Tudo bem, Dielo. Se você está me pedindo para não entrar, eu não entrarei. Então ela mudou de assunto. Aliás, o interrogatório dos traidores está indo bem? Dielo respondeu tranquilamente. Sim, pode-se dizer que sim. Disse isso exibindo um sorriso satisfeito, como se não tivesse acabado de executar os traidores com as próprias mãos. Crua sorriu aliviada. Que bom. Então vamos continuar trabalhando duro, Dielo. Ela já fazia menção de ir embora quando ouviu sua voz novamente. Crua? Você gostaria de ver o que existe no porão? Ela se virou surpresa. Mas, naquela história que você me contou, o conde não queria que a esposa descesse até lá, não era? Dielo então abriu um sorriso travesso. Mas ele era um conde? Eu sou um duque. É diferente. Crua apenas o encarou, incrédula diante daquela lógica completamente absurda. Ainda assim, se o próprio Dielo estava lhe dando permissão, não havia motivo para recusar. Tudo bem, certo. Então vamos lá, Dielo. Os dois sorriram um para o outro. Ele abriu a pesada porta de madeira e conduziu Crua pelas longas escadas. Lá embaixo era escuro. O ambiente era iluminado apenas pela luz trêmula de inúmeras velas. O cheiro de cera queimando e a pressão invisível que pairava naquele lugar fizeram Crua sentir vontade de voltar imediatamente para o andar de cima. Enquanto caminhavam, Dielo não tirava os olhos dela. Parecia registrar cuidadosamente cada reação, cada expressão em seu rosto. Quando finalmente chegaram ao fim da escadaria, Crua viu algo que jamais imaginara encontrar em Arzenta. Uma enorme estátua do deus do mar. Como se tivesse lido seus pensamentos, Dielo explicou.
É uma estátua, em homenagem ao deus do mar. Crua ficou completamente confusa. Uma estátua do deus do mar no território do clã do fogo? Aquilo simplesmente não fazia o menor sentido. O povo de Arzenta venerava acima de tudo o poder do fogo. Jamais imaginaria que eles cultuassem qualquer divindade. Foi então que uma voz desconhecida interrompeu seus pensamentos. Seja muito bem-vinda, minha senhora! Crua voltou-se na direção da voz. O homem caminhava sorridente em sua direção. Mas quem? O desconhecido abriu um largo sorriso. Eu sou Rick, o mais fiel e leal servo de Arzenta. Atualmente sirvo como líder do departamento de inteligência. É uma verdadeira honra conhecê-la, minha senhora. Disse isso com entusiasmo, segurando delicadamente as duas mãos de Crua. Do outro lado, Dielo observava a cena em absoluto silêncio. Mas seu olhar frio estava completamente fixo nas mãos de Rick, tocando nas dela. Crua, surpresa ao descobrir que aquele homem era o infame Rick, o maníaco sorridente, retirou rapidamente as mãos das dele. Certo. É um prazer conhecê-lo, respondeu, ainda um pouco sem jeito. Rick continuava sorrindo, como se fosse coisa mais normal do mundo estar sozinho naquele lugar. Curiosa, Crua perguntou: mas me diga, Rick, o que está fazendo aqui? Ele respondeu com a maior naturalidade: Eu estava rezando pela segurança e pelo bem-estar de Arzenta, minha senhora. Crua nem precisava pensar muito para concluir que aquilo era um completo absurdo. Em que universo Rick, o maníaco sorridente, o Arzenta mais fanático de todos, estaria rezando para um deus? E ainda por cima, para um deus da água. Alguma coisa ali estava muito errada. Ela não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de uma coisa: Rick estava mentindo. Dielo então falou com um sorriso sereno nos lábios. Na verdade, esse lugar era originalmente uma prisão subterrânea. Crua, pensando que agora entendia a sensação sufocante daquele ambiente, perguntou: Então, por que não é mais uma prisão? Dielo explicou calmamente: Era para ser uma surpresa, Crua. Eu estava começando a decorar esse lugar pensando em você. Afinal, em Alose vocês veneram o deus do mar, não é? Mas a sua curiosidade foi mais forte do que eu. E você acabou vendo o lugar antes dele ficar pronto. Por enquanto, existe apenas a estátua principal. Crua respondeu, ainda um pouco desconcertada. Entendi. Dielo sorriu ainda mais. Bem, já terminamos por aqui. Vamos voltar, Crua. Ela respondeu: certo. Enquanto caminhava, Crua observava aqueles sorrisos. E no fundo, não acreditava em uma única palavra do que acabara de ouvir. Mas talvez eu só esteja exagerando. Talvez realmente não seja nada demais, não é? Na cena seguinte já era noite. Crua estava sentada em seu escritório, terminando de revisar alguns documentos. Nesse momento, Piel entrou. Minha senhora, tenho algo a relatar. Crua assentiu. Entre, Piel. O que aconteceu? Piel respondeu calmamente. O anexo da mansão pegou fogo, minha senhora. Felizmente, o incêndio não se espalhou para a casa principal. Crua arregalou os olhos. Minha nossa, um incêndio? Em Arzenta? Isso é possível? Piel sorriu discretamente. Bem, até um cão pode morder o próprio dono de vez em quando. Foi apenas um acidente inesperado. Crua permaneceu em silêncio. Ela sabia muito bem que aqueles acidentes inesperados, como Piel dizia, quase sempre eram obra do Departamento de Inteligência de Arzenta. Mas queriam mesmo que ela acreditasse que havia ocorrido um incêndio acidental justamente na casa dos Mestres do Fogo? Se realmente fosse um acidente, seria tudo tão simples quanto Piel fazia parecer? E os traidores teriam morrido justamente nesse incêndio? Era conveniente. Conveniente demais. Crua começou a sentir uma leve dor de cabeça de tanto refletir. Por fim, suspirou. Certo, Piel. Pode ir descansar. Sim, minha senhora. Assim que ficou sozinha,
Crua também decidiu recolher-se. Concluiu que aquela dor de cabeça era consequência de tudo o que havia vivido nos últimos dias. Ao deitar-se, soltou um longo suspiro. Eu sabia que a Arzenta era impiedosa com seus inimigos, mas tudo isso voltou a me deixar inquieta. E se quando chegar a hora de eu deixar essa família, acontecer algum acidente inesperado comigo também? Acho que eu preciso mostrar ainda mais meu valor para eles. Porque, mesmo que eu vá embora um dia, quero que eles me enxerguem como uma aliada preciosa e não como uma ameaça. Com esse último pensamento, encolheu-se e finalmente adormeceu. Fogo? Está muito quente. Aquela criança? Dielo? Ao seu redor, toda a ala do edifício estava completamente tomada pelas chamas. O teto ameaçava desabar a qualquer instante. Mal esse pensamento lhe passou pela cabeça e um enorme pilar cedeu, caindo bem ao lado dela. Por muito pouco ela não foi atingida. O calor era insuportável. Ela mal conseguia respirar. Primeiro eu preciso apagar esse incêndio. Crua tentou invocar sua dominação sobre a água, mas nada aconteceu. Eu não consigo usar água. Será porque toda a umidade do ar evaporou por causa das chamas? Não importa. Preciso sair daqui. Esse prédio vai desabar. Dielo será esmagado. Foi então que uma dúvida surgiu. Mas como eu sei quem é essa criança? E como eu sei o que vai acontecer? Ela parou por um instante. É um sonho? Entendi. Esse é o pesadelo que atormentava a Crua original. O pequeno Dielo permanecia encolhido, chorava e tremia diante do fogo. Crua observou desesperada. Pensando bem, tenho certeza que essa criança é Dielo. Mas isso não faz nenhum sentido. Ele controla o fogo. Então por que está tão apavorado? Mesmo assim, não posso simplesmente abandoná-lo. Ela se ajoelhou diante dele e passou delicadamente a mão sobre seus cabelos castanhos. Ei, vamos sair daqui juntos? O menino levantou lentamente os olhos azuis, ainda marejados pelas lágrimas. Eu não posso. Sua voz tremia. O fogo é grande demais, quente demais. Eu não consigo sair. Nesse instante, uma explosão sacudiu toda a construção e o teto começou a desabar. Crua gritou desesperada. Espera, Dielo! Ela despertou abruptamente. Estava deitada na cama, completamente suada e ainda chamando pelo nome da criança. Foi então que percebeu uma mão segurando delicadamente a sua. Ao lado dela estava o Dielo adulto. Ele havia acordado assustado com o grito de Crua e continuava segurando sua mão com carinho, olhando para ela com profunda preocupação. Moonlights, muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio até o final. E agora eu quero saber, o que será que existe de verdade naquele misterioso subsolo de Arzenta? Porque um templo do deus da água acho que não é, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Dielo estava mesmo falando a verdade? Que aquele templo ele estava fazendo para ela? Ou ainda está escondendo um grande segredo de Crua? Eu tenho um palpite muito forte de quem que está escondido ali. Eu acho que vocês devem estar pensando o mesmo que eu. E aquele pesadelo da Crua, será uma lembrança da Crua original? Ou existe algo muito maior por trás dele? O que vocês acham? Quero saber aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. E compartilhem também com outros fãs de Manhwa, pessoal, para que a gente aumente ainda mais a nossa comunidade de Moonlights aqui e possa trazer ainda mais histórias para vocês. E não se esqueçam de clicar também no link do Audible que tá na descrição para apoiar o Velório Stories e aproveitar 3 meses grátis para vocês ouvirem histórias incríveis, tão incríveis quanto essa. E atenção, amanhã é o último dia da enquete do Cine Matinê. Se vocês ainda não votaram, corram até a aba comunidade e escolham sua série favorita. Cada voto pode fazer diferença. Já vi virar de um dia para o outro, gente. Então, fiquem atentos e convoquem seus fandoms para participar desse encerramento.
E amanhã às 19 horas tem capítulo inédito de Ate aqui no canal. Não percam, porque vem mais aí uma aventura cheia de magia, humor e momentos inesquecíveis. Muito obrigada a todos pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo.